Olá pessoal, tudo bom? Então esse vídeo aqui é um conteúdo que habitualmente eu não faço no canal. Eu falo bem pouquinho de fundos imobiliários porque eu acredito que tem gente que fala melhor do que eu sobre isso. Mas me chamou a atenção e finalmente nós temos aí nós vamos mostrar a metodologia usada por algumas pessoas que estão dizendo aí que o Iridium rende IPCA mais 6%, que ele passou da linha, e vamos ver se isso é verdade e como é que a gente chega nesse resultado e quais fatores podem atrapalhar isso aí. Em primeiro lugar, isso só foi possível porque esse site aqui, fiis.com.br, que eu faço questão de sugerir para vocês, ele está com os dados, em primeiro lugar aqui, por exemplo, sobre a cotação, a gente pode colocar 5 anos, a gente vê ali quando é que o fundo começou, aqui ó, março de 18, e o primeiro pagamento em abril. Então a gente desce um pouco mais, tem o percentual de participação no IFIX, muito importante, porque isso aqui traduz a liquidez diária, então 6 milhões em negociação, você só vai conseguir interferir no preço desse ativo, se fazer o preço, né? Fazer o preço integral assim, se você negociar mais do que isso, você colocar uma oferta de compra-venda maior do que 6 milhões e meio de reais num único dia, aí você vai abalar o mercado, certo? Mas precisa ter um chequezinho mais gordo, né? Bom, e aqui, pessoal, por que eu estou fazendo propaganda? Não tem nenhuma espécie de patrocínio aqui, tá? Eu estou mostrando porque eu achei que eles fizeram uma coisa muito legal. Quando você vem aqui nos dividendos do fundo, isso tem para todos os fundos, eles atualizaram os dados de 2018 para cá, com data base, data de pagamento, cotação base, o yield e o valor em si do dividendo, do rendimento, melhor dizendo, né? Porque é rendimento, fundo imobiliário é rendimento. Então olha aqui, pessoal. Tá ali, ó, 10 de abril de 18. Para outros fundos mais antigos, tem os dados de 2017, mas eles estão incompletos, tá? Mas de 18 para frente, praticamente todos os fundos que eu pesquisei, tá tudo completo. E aí o que você faz? Você pode pegar esses dados aqui e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para a sua planilha. E foi exatamente o que eu fiz. Vamos lá, pessoal. Então, respondendo a pergunta para quem tem pressa, o Iridium IRDM11 está com taxa de rendimento superior a IPCA mais 6? Sim. Sim, pessoal. Está. Está. Então, vamos ver como é que a gente chega lá. Então, pessoal, a gente só consegue essa rentabilidade com um pressuposto muito vital, muito importante: reinvestindo. Reinvestindo. Não tem outro jeito. Não se chega no IPCA mais 6 ou um pouco mais do que isso se você parar de reinvestir. Parou de reinvestir, começa a cair e a cair mesmo. Depois nós vamos fazer algumas simulações aqui. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente chega nesse IPCA mais 6? Tá? Então é reinvestindo e nele mesmo. Tudo que ele paga de proventos, você reinveste nele mesmo. Por isso que eu fiz um investimento simulado de 100 mil reais lá no dia 10 de abril, foi o último dia com, e aqui o preço base, compra 1.084 cotas. Pessoal, isso aqui, esses 100 mil, tá? Não é para assustar ninguém, tá? Eu sei que não é a realidade no Brasil a pessoa dispor dessa quantia para fazer um investimento numa tacada só. Inclusive, nem é o mais recomendado. O mais recomendado é diversificar sempre, fracionar o quanto der, pelo menos no Tesouro Direto. E é claro que nos fundos imobiliários você vai diversificar e comprar várias cotas em vários momentos diferentes. Você vai ter outros fundos e por aí vai. Mas o que eu quero com um valor mais alto? Eu quero justamente fugir dos quebradinhos, tá? E poder ter um número razoável aqui de cotas para simular o reinvestimento. E não ficar naquelas 2, 3 casas depois da vírgula, que atrapalha muito, tá? Então, com um valor inicial alto, eu consigo deixar as coisas mais fáceis de simular, entendeu? Então, vejam bem aqui, ó. 1.084 cotas,
recebe R$ 390 e aí reinveste 100%. Depois nós vamos brincar um pouquinho, porque eu vou colocar menos, vou colocar um reinvestimento menor e você vai ver o que acontece com a rentabilidade. E, bom, reinveste tudo, recompra 4 cotas, chega no outro mês com 1.088, aqui 10 de maio, vai receber ali, ó, recebeu menos, tá? Porque o dividendo caiu. Não é dividendo, é rendimento. O rendimento caiu e vejo que, sim, lá no comecinho o Iridium pagava 30 centavos, povo. 30 centavos. 30 centavos. Então, assim, não se surpreendam com outros fundos aí pagando isso aí no patamar atual. Às vezes acontece, tá? E aí depois sim começou a pagar de maneira sólida e consistente, tá? E o muito bom aqui nesse levantamento aqui é que é o seguinte, pessoal, nós temos inclusive os preços mais altos aqui, ó, de R$ 146, em que você comprou menos cotas, mas olha aqui, ó, pelo efeito de estar sempre acumulando mais cota e reinvestindo, acumulando, reinvestindo, acumulando, reinvestindo, olha aqui quantas cotas você compra agora. 14, né? E começou lá, pagou um dividendo de 1,30. Vamos ver aqui antes, quando pagou próximo disso, ó, 1,28 aqui, ó. Comprava 12. Então, quer dizer, mesmo com preço caro, compra mais, por quê? Porque tem mais cotas, mais filhos, netos e bisnetos gerando rendimentos. Isso é muito importante. Isso é tudo. Isso é tudo, pessoal. É o jeito de você conseguir realmente ter algum resultado bom para o futuro. Então, seguindo, até o final. Então, olha aqui, ó, como é que a gente chega no final, tá? No final, eu pego o total de cotas que eu tenho aqui, multiplico pelo valor aqui, que inclusive está abaixo, o Iridium teve uma desvalorização aí da cota nos últimos meses, né? O que, na minha visão, não é problema algum, tá? E você chega a 169.837. Então, isso aqui, o que é, pessoal? Isso aqui é toda a renda e cota. Isso aqui é o retorno total, tá? Claro que é bruto. Tem que fazer essa advertência que é bruto. Mas o imposto de renda seria muito pequeno, porque resgata a 95 uma cota que pagou 92, claro, tem que fazer aqui o preço médio com todas as outras cotas. Mas seria muito pouco, tá? Seria 20% em cima do lucro, tá? Muito pouco, mas eu não calculei, eu calculei bruto, tá? E aí tá aí, IPCA mais 6,13. Então, retorno anual de 11,8%, o que significa? Quase 70% nesse período aí de 18, 19, 20, 21, quase 22 inteiro. O 18 tem uns mesinhos a menos, 4 anos e 8, 9 meses, quase 5. Esse 70% nesse período representa 11,8 ao ano, o que é exatamente IPCA mais 6,13. Então, ele rende isso antes dos impostos, tá? Como não tem imposto na renda e como a ideia é continuar a reinvestir, tá? Isso aqui é só um termômetro, um indicativo, tá? Não é o que você teria líquido, tá? Teria que fazer ali o preço médio e ver os 20% de imposto de renda que você paga quando você vende a cota, tá? Qual foi a inflação de abril de 18 a novembro de 2022? Vamos deixar mais bonitinho aqui. Foi quase 30%, foi 5,67% ao ano, que dá o IPCA mais 6 aqui para o Iridium, tá? Por que não tem aqui, Natan? Por que deu divisão por zero? Porque eu tenho esse recebimento aqui e não tenho a próxima cotação e o próximo pagamento, que vai ser em janeiro, tá? Por isso que não deu ainda para saber quanto que essa renda aqui vai dar em novas cotas, tá? Que é sempre para o mês seguinte, né? Porque você está reinvestindo aí com o futuro. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Reinvestindo 100%. E se eu não reinvestir, como é que fica o retorno? Vamos fazer isso aí, tá? Coloco zero aqui. Tá vendo? Recebo. Veja que até aumenta o que eu recebo quando o fundo paga mais rendimento.
mas eu não reinvisto nada e eu não recompro nada. Eu fico sempre com as 1.084 cotas iniciais. Perceberam isso? Então, o meu retorno vai ser praticamente a variação da cota, se eu não reinvestir nada. E a inflação foi a mesma, os quase 30%. E olha aí o que deu, pessoal. Eu tenho no final mais dinheiro do que eu apliquei, 103 mil é mais do que 100 mil, porque a cota valorizou um pouquinho. Mas olha aqui, em termos de IPCA, ficou IPCA menos 5, reinvestindo zero. Então vejam, pessoal, que o fundo imobiliário, ele não te dá per se IPCA mais 6. Você precisa reinvestir tudo nele mesmo. Senão você não chega nesse resultado. Isso é muito importante, porque a gente pode de repente olhar um vídeo, uma coisa que alguma outra pessoa falou. Ah, não, tá aqui, ó, é a mesma coisa que eu comprar o Tesouro IPCA, é IPCA mais 6, ó, é IPCA mais 6, eu pego essa renda e gasto, e complemento a minha renda. Se você fizer isso e não reinvestir, você vai estar, na verdade, em 5 anos, fazendo isso aqui, ó, IPCA menos 5. Hã? Muito importante. Isso aí a galera não diz. Não diz. O pessoal não diz. Eles deixam você achar que o investimento faz tudo por você. E não é assim. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Reinvestir 100% nele mesmo. E aqui não vale. Não vale reinvestir na carteira. Tá? Porque o reinvestimento na carteira ia quebrar o 100%. E aí não chega mais nos 6%. Tá? Ia quebrar o 100 e não chega nos 6%. Ó, 100%, voltou a aumentar o número de cotas e voltou a ficar lá IPCA mais 6. E se eu reinvestir 50%? A metade. Esse fundo aqui, pessoal, pelo desempenho fenomenal que ele teve, tá? Isso tem que ser dito, ele permitiu até com que você, por exemplo, pudesse fazer um plano de, investindo aí uma quantia muito alta, né? Você poder gastar a metade dos rendimentos e reinvestir a metade, e mesmo assim você está ganhando de leve da inflação. Olha aí que legal, né? Que legal o resultado desse fundo. E se reinvestir, você se lembra quando eu fazia os vídeos mostrando, fiz para o MXRF, fiz para outros também, Veritá, fiz para outros, mostrando o que, na verdade, a média deveria ser em torno de 60% para você ter mais segurança. A gente está falando aqui de um dos melhores fundos de papel da Bolsa, pessoal. Esse aqui é um dos melhores, tá? Eu falava 60%, que tem que ser um pouquinho mais de 50%, tem que ser 60%, tá? E olha aí, com 60% você consegue, ó, IPCA mais 1,5%. Nada mal. Você ainda assim pode gastar 40% da renda. Mas você não vai ter IPCA mais 6. Tá? Se você gastar qualquer percentual da renda, do rendimento, você não terá IPCA mais 6. Isso é muito importante. O reinvestimento tem que ser de 100%. E se eu reinvestir 25%? Olha ali. Aí eu estou perdendo para a inflação. Então, pessoal, isso aqui é muito, muito importante. Eu não posso dizer quantas vezes isso é importante. Você tem que reinvestir 100% nele mesmo para atingir o resultado IPCA mais 6. Senão, não atinge. Não atinge, pessoal. E se você gastar tudo, você perde para a inflação. Você perde. Você perde. E aí não tem o que corra atrás para corrigir o patrimônio. Porque o rendimento do fundo imobiliário, ele deve corrigir o seu patrimônio. Só que você tem que reinvestir. Isso o fundo não faz para você. Tá? Você tem que reinvestir. Tá? E 100% melhor ainda. Tá certo, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.